Depois de chegar no nível 700, a gente finalmente teve o patch note da próxima atualização que vai chegar nessa primeira quinzena de fevereiro. Então a gente vai dar uma conferidinha junto e vamos descobrir o evento de gemas de dobro vem ou não. Querendo saber sobre tudo isso muito mais, vem comigo até o fim. Sejam muito bem-vindos a Medioff TV, Medioff que vos fala, obviamente portando a minha belíssima farda da Growth. Então, se você gosta da Medioff TV, gosta do conteúdo sobre Diablo Immortal, não esquece, cupom Medioff em toda a loja da Growth, jesuspromete.com.br. Já deixa o like, se inscreve, chama a galera a fazer parte do Medioff TV. Lembrando que a gente vai ter sorteios mensais para os membros do canal, começando nesse mês de fevereiro, no fim de fevereiro. E quando a gente bater a meta de 10 mil inscritos, eu tenho uma surpresa que somente os membros do canal saberão. Então não perde isso, já clica no botão Faça Membro e vamos pro vídeo. A gente finalmente tem um patch. Vou fazer aquele mesmo esquema que eu vou usar uma imagem com o Google Tradutor, pra gente não ter problema. E uma aba com tudo normal, só pra eu ter certeza que tá tudo certinho, porque normalmente tem erro de tradução. Então vamos lá. Desde a nossa última atualização de conteúdo, você caçou o Jingun. Essa atualização de conteúdo introduz um novo passe de batalha, lembrando que o passe de batalha atual se encerra de quarta para quinta-feira, assim como a atualização que vai entrar no ar no dia 11 de fevereiro, na verdade, no dia 12 de fevereiro, nos servidores sul-americanos. Depois da manutenção, todos os itens abaixo serão ao vivo. A data específica vai estar, eu vou salientar. Tá? Novo evento valente de tempo limitado, onde vocês vão ter mais um evento de gastar orbe. Cara, fica difícil defender assim. De 12 de fevereiro até 12 de março, às 3 horas da manhã, Eviscere Demônios do Inferno em eventos de temporada de tempo limitado e o deserto para receber Hearts, coração de algum corações, enfim. Acho que coração sangrento, Blood Heart Pulse, deve ser coração sangrento. Reúna coração suficiente para despertar o interesse valente e ela irá abençoá-la com recompensas como os alelas terúlicas, suponho que sejam pedras terúlicas, gemas lendárias de uma estrela, itens lendários e muito mais. Proteja seu coração aventureiro, é uma mercadoria quente nos dias de hoje. Corações sangrantes podem ser ganhos participando dos seguintes eventos de tempos limitados, enquanto a festa de valente está ativa: aprovação das hordas, ruína do sobrevivente, briga selvagem e plano fraturado. E aqui nós temos o novo passe de batalha com os cosméticos. E cara, simples, mas bem feito, eu gosto de coisas assim. Eu só acho que skins de passe de batalha não deveriam ser pagas, mas enfim. Coloca aqui nos comentários o que vocês acharam. Ok, razoável, tá? Bem razoável. Nada demais pra minha skin de passe de batalha, então, pra minha opinião... Tem gente que eu tô tendo um problema com as janelas aqui. Na minha opinião, tudo certo. Lembrando que esse passe de batalha, ele vai durar... ele vai ser o passe de batalha da temporada 36. Então, efetivamente, com esse passe de batalha, nós completamos 3 anos de Diablo Immortal. 3 temporadas completas de Diablo Immortal, uma por mês. Esse passe se inicia 13 de fevereiro às 3 da manhã. E vocês também, para quem comprar o passe aprimorado, vocês podem reativar os tesouros efêmeros com um passe de colecionador. Para quem tem as skins que tem aqueles efeitos no pé, é isso, tá? Quem quiser gastar com isso, fica à vontade. Aqui vai ter um evento que de 13 de fevereiro às 26 de fevereiro às 3 horas da manhã você vai poder remover 5 gemas lendárias específicas do seu poço de gemas lendárias para que você tenha mais chance de conseguir alguma das gemas que você quer. Deixando muito claro, isso não afeta a chance normal de drop de gemas. Ou seja, se você está indo atrás de uma consequência turbulenta, não quer dizer que você vai ter mais chance de pegar a consequência turbulenta. A chance de ter a chance de pegar uma gema lendária é a mesma, só que aí vocês não vão ter que competir com outras gemas que vocês removeram. Eventos de retorno, os eventos que vão retornar. Ventos da Fortuna. Olha só, ele aqui diz que vai voltar o Ventos da Fortuna. Normalmente, quando tem o Ventos da Fortuna, quer dizer também que vem o evento de gema em dobro. Eu não estou garantindo, eu não estou cravando. No último vídeo, muita gente ficou com dúvida, mas, gente, aquilo era um vazamento da China. Essa é a informação que a gente vai ter no Ocidente. Quando eu vou confirmar isso? E realmente, galera, só quando a gente tiver a atualização no ar.
Mais o Vento da Fortuna, aquele evento que você atira o buff por 24 horas. Dentro das 24 horas você tem o dobro de recompensas, sem alterar o seu limite semanal. Então, é um limite menos bobão. E qualquer recompensa esquecida serão enviadas para você no e-mail do jogo no seu próximo login. Isso é legal, essa é uma dúvida que todo mundo tem. E lembrando que o buff de 24 horas ele continua funcionando mesmo que você esteja offline, tá? Julgamentos das Hordas, Guerra Selvagem, Estoque das Sombras, Ruína do Sobrevivente, Conquistador. Esses eventos vocês pausem aqui para ver o vídeo quando eu vou voltar. E agora, a parte que eu gosto de pensar e eu odeio de ter que fazer, porque eu tenho que farmar todos esses itens para todas as classes para trazer para você. Itens lendários novos, vamos dar uma olhada no que vai modificar. Bárbaro. Mão principal. Quando desmoralizar atinge um inimigo, sua chance de acerto crítico aumenta em 5 por 3 segundos até o máximo de 15. Cada vez que você ativa o desmoralizar, você tem um buff de chance de crítico. Isso é muito bom. Se isso der redução de recarga, um despertar, é mais uma forma de fazer o desmoralizar de imunidade a controle ficar sempre ativo. Isso daqui é a mão secundária. Quando desmoralizar atingir um inimigo, sua velocidade de ataque e movimento aumenta em 5%. Então são 2 essências novas de desmoralizar, uma em cada mão, dando slow de ataque e movimento. Cara, 2 essências altamente fortes pro campo de batalha. Todas as duas são pro campo de batalha. Favor de Taú, que é uma essência do... Aqui, favor de Taú. Feito. Investida Furiosa. Recarga de Investida Furiosa é reduzida em 0,4 ou 1 de energia restaurada a cada metro que você avança. Calça. Investida Furiosa canalizada, fazendo com que você corra constantemente para frente, danificando os inimigos que você passa enquanto está imune a knockback. Se isso causar um dano razoável, ok. Se for feito o gira-gira do Tornado do Monge, isso vai buffar o Bárbaro de uma forma absurda. Enfim, capacete. Desmoralizar fortalece seus passos com vento, fazendo com que seu movimento emita explosões a poucos metros que danificam os inimigos próximos. Interessante, um buff de desmoralizar no capacete é muito legal. Isso aqui dá pra usar pra farm e pra PVP. E como buffa com vento, isso vai trocar com a Raiva Eterna de Chamas, que é uma oportunidade grande de utilizar tanto o set de canalização, e esse daqui, se combar com a Fúria do Berserker, vai se combar muito bem com o novo set, que vai aumentar o seu dano crítico e ainda vai criar aquele tornado. Interessante, vamos ver. Ombreira. Thunder é aquela essência nova do Bárbaro que ele pula e causa dano em área, quebrando a armadura. Thunder agora virou um buff de ataque primário no ombro, excelente. Fortalece seus passos com magma, fazendo que seu movimento interrompa fogo. Um fogo a cada poucos metros, deixando o rastro queima inimigos. Isso aqui pode remover e substituir a disparada de chamas. No geral, habilidade muito interessante para PVP, e algumas de PV muito legais com esses dois aqui que pode ser interessante. Que pode fazer o Bárbaro farmar ainda melhor. Vamos ver. Cavaleiro Sangrento. Cara, por favor, é uma essência que faça o BK ser útil no campo de batalha. Um personagem que entra no meio da batalha e tira efeito de alguém, deixa alguém mais fraco, ele buffa ele, vamos ver. Shadow's Edge, que é o ataque básico, aumenta sua chance de acerto crítico em 4%. Aumenta sua chance de acerto crítico em 4% por 2 segundos quando atinge um alvo, até o máximo de 12%. Um buff muito interessante no ataque primário. Onda Sanguínea irradia uma onda de sangue ao seu redor, danificando e derrubando os inimigos, enquanto aumenta o dano que eles recebem da sua habilidade. Gente, eu tô tendo que voltar, desculpa, vamos fazer em inglês mesmo. Promete fazer com que o BK tenha um combo de burst parecido com o do Arcanista, em que ele vai usar uma habilidade que vai buffar as outras habilidades. Interessante. Peito, a Abominação não consome mais raiva para transformar você. Ao invés disso, ela te empodera, fazendo com que suas habilidades causem dano adicional a inimigos próximos. Muito interessante. Esses dois aqui, eu garanto pra vocês que vão ser meta se eles funcionarem razoavelmente decentemente. Alça. Vestida com a lança, eu esqueci o nome dessa habilidade certinho. Agora seleciona o inimigo e avança até ele, causando dano a todos os inimigos no seu caminho. Mas cada alça pode ser jogado para longe, só pode ser selecionado uma vez a cada vários segundos. Cara, dependendo do cooldown dessa habilidade aqui, isso daqui parece mais ou menos como a ultimate da Vi do League of Legends. Deixa eu mostrar isso pra você. Pra quem não sabe, essa aqui é a Vi do League of Legends. Tá vendo que ela dá essa habilidade que vai até o alvo? Mais ou menos isso como ela funciona, tá? Você seleciona um alvo. E aí, ó, isso é uma habilidade. E aí depois você seleciona o alvo e joga ele pro alto e causa dano. Mais ou menos isso que vai ser o que parece. Você vai selecionar o alvo, vai na direção dele causando dano a ele.
mas a princípio você só vai causar dano aos inimigos no seu caminho, não vai jogar eles pra longe. O que é interessante, sim, você só pode selecionar o alvo uma vez a cada alguns segundos, quer dizer que o cooldown dessa habilidade é muito baixo? Interessante. Capacete, onda de sangue... Tem seu cooldown reduzido em meio segundo para cada alvo acertado até o máximo de 2 segundos. Então, seria para combar esse daqui, ok? E ombreira, abominação, aumenta sua velocidade de movimento 10% quando estiver ativo. Isso aqui por si só parece um combo muito interessante. Foi até bom que eu não tenha gastado os meus peixinhos, que eu vou mudar agora pra... Não. Eu vou mudar na quarta-feira pra BK. Ah, não. Vou mudar agora pra BK. Vou fazer essa boa pra vocês. Eu vou mudar agora pra BK e vou tentar farmar e vou guardar o máximo de material possível, tá? Uma pena que eu já tenho usado os lendários misteriosos, mas eu vou tentar pescar pra adiantar. Fica a dica, tá, gente? Se vocês quiserem aproveitar e maximizar os seus recursos, quem já chegar no 700 quiser segurar um pouquinho, usar os seus itens lendários misteriosos, seus peixes, floras lunares, baús, espera essa atualização para vocês pegarem as essências novas, tá? Cruzado, mão principal. Punição aplica uma marca de procurado por 3 segundos, aumentando sua velocidade de movimento e a dos seus aliados em 15% enquanto estiver em direção ao inimigo com a marca do procurado. Mão secundária, escudo... Aquele escudo que causa cegada, esqueci o nome. Agora envolve você numa área radiante, de justiça radiante por vários segundos, durante o qual os inimigos vão ser automaticamente atacados e cegados. Isso daqui é uma coisa que o cruzado precisava. Agora eu já não sei se eu mudo pra cruzado ou pra BK. Porque eu quero muito que o cruzado volte pro meta. Eu tô nem aí pro BK, mas o cruzado eu quero volte pro meta. Eu não gosto do BK. Também não gosto do tempo. 2 classes que só são legais porque são quebradas. Peito, corrente sagrada, aplica marca de dor nos inimigos por 3 segundos, aumentando o dano que você causa a eles a 3% até o máximo de 15. Quanto mais dano você causar ao inimigo. Cara, legal, mas a não ser que tenha alguma essência das correntes que seja mais interessante. Aparentemente tem uma aqui embaixo. Isso aqui, não sei. O peito são as modificações do condenar e um ou outro buff no arrastar e esquartejar. Não sei. Alça, de novo o Shield Glare, o cegar o golpe do escudo. De novo cegar o golpe do escudo, causa dano aumentado aos inimigos quão próximo eles estiverem a você até o máximo de 20%. E é ok. Comba com esse daqui, talvez. Você tem um buff de cegar com uma aura à sua volta. Capacete, punho dos céus. Punho dos céus. Agora seleciona o inimigo para liberar uma runha de punho, uma chuva de punhos na sua localização, causando dano aos inimigos próximos. Ok, vamos testar isso aqui e ver como é que fica. E a ombreira, corrente sagrada, agora empodera você, fazendo que seus ataques marquem os inimigos com uma corrente e puxam eles para você uma vez que eles tenham sido acertados com vários ataques. Se der para usar isso aqui no cavalo é interessante, só que o problema é, você tem que chegar perto do alvo para fazer isso. E aí entra no grande problema do cruzado, que é a falta de mobilidade. Mas tem um potencialzinho de alguma coisa legal. Só que é aquela parada. Qualquer forma de controle, você não vai fazer nada. O cruzado vai continuar sendo completamente suscetível ao controle. Classes que mantenham a distância. Demon Hunter DH, mão principal. Cortina de fumaça, aumenta sua velocidade de ataque primário 20% por 3 segundos. Ok, mas aí é só enquanto você estiver dentro da cortina ou só depois de usar? A mão secundária, o ataque básico normal, aumenta 15% o dano aos inimigos que estejam sofrendo envenenamento. Interessante. Peito, vingança agora faz com que seus ataques explodam como uma explosão de toxina que causa dano e envenena os inimigos próximos. Muito legal. E também você ataca os inimigos que estiverem envenenados com setas que perfuram. Muito legal. Tem que ver só o cooldown disso aqui. Vingança tem um problema de cooldown longo. Alça, cortina de fumaça imbui você, a sua arma com toxinas, fazendo que seus ataques primários envenenem os inimigos e façam uma explosão tóxica com chance de crítico. Gente, chegou a hora de ter potência no seu DH. Gostei muito, cara. Eu acho que eu vou pra DH. Pelo menos das outras classes eu vou pra DH. Atacar inimigos envenenados durante vingança vai fazer com que você acione uma explosão tóxica, causando dano adicional. Não pode ocorrer uma vez mais do que 1 segundo por inimigo. Esse é um efeito do capacete.
E no Ombreira, Chuva de Vingança, agora seleciona uma área para se soltar uma nuvem de toxina, para liberar uma chuva de toxina de flechas tóxicas, causando dano e envenenando os inimigos. No ombro, isso aqui, cara, não tem como tirar o escapar. Agora, isso daqui você tem um combo completo, usando cortina de fumaça, o ataque básico, vingança. Esses 3. Aí você usa o escapar. E como última habilidade, do que dá pra usar? Acho que não tem nada que combe com envenenamento, né? Será que... Cara, acho que dá pra usar isso aqui com a Saraivada, hein? Você coloca essas modificações, a Saraivada você só precisa de um em cada mão principal. Acho que esse vai ser o novo meta, hein? E eu acho que isso vai ganhar muito no meta do DH. Monge, vamos ver. Vamos ver se o bonde dos carecas vai voltar com tudo ou não. O principal, 7 estrelas, agora seleciona o alvo, avançando até ele e alternando ataques entre o alvo e inimigos próximos. Efeitos benéficos nos ataques primários também são afetados pelos ataques dessa habilidade. Por um momento eu achei que ele ia tirar efeito benéfico, cara. Por um momento mas, cara, ia ser perfeito. Imagina se o monge tivesse um buff para cada ataque básico que ele dá, ele reduz um efeito benéfico no alvo. Uma explosiva agora libera uma onda de energia que puxa todos os inimigos próximos, causando dano e marcando eles. Ataques primários causam dano adicional a inimigos marcados. Então um combo é usar palma explosiva, depois 7 estrelas. Tem que ver se o hitbox dessa habilidade funcionar, muito legal isso aqui. Eita, o dragão voador agora empodera seu próximo ataque básico, com vento, fazendo com que eles puxem os inimigos próximos a cada cerco. Legal, então a gente usa isso com um escudo de chamas, tempestade ígnea garantida. Alça, dragão voador, tem cooldown reduzido em meio segundo para cada inimigo acertado, até um máximo de 1.5. Não sei se isso aqui precisa, não. Depende do cooldown dessa habilidade. Capacete, escudo Zen agora aumenta o dano da sua habilidade em 15% por 3 segundos. Cara, dá pra você fazer uma loucura de colocar esse escudo Zen e o golpe místico na ombreira, e a gente ainda não viu aqui, que aumenta o dano da sua próxima habilidade também. Não sei como é que esses dois funcionariam. E ombreira, 7 estrelas, tem seu cooldown reduzido em meio segundo para cada inimigo acertado, ao máximo de 1,5. Derrotar um jogador reduz o cooldown para 3 segundos. Olha, eu conheço uma certa pessoa chamada Léo Goku que ele vai gostar muito disso aqui, porque ele tá usando uma build. Eu acho que essa essência aqui vai melhorar ainda ela, ainda mais com o dragão voador e se você combar com o escudo Zen. Interessante, bem interessante. Eu vejo isso aqui voltando mais ou menos pro meta se funcionar. 4 Soturno Guia, 2 Vitu, 2 Vigarista ou 4 Vitu, para você ter um pouco de resiliência ou velocidade de ataque. Normalmente os 4 Vitu para aumentar a velocidade de ataque disso aqui. Você usa os 7 estrelas, palma explosiva, dragão voador, escudo Zen. Você tem exatamente as 4 habilidades, só que você vira um personagem de vale tudo, né? Você vai pra cima e não tem saída, porque você não tem mobilidade. Vamos ver. Necromante. Eu não acho que o Necromante precisa de muita coisa não, mas vamos ver. Foice. Agora seleciona um alvo e arremessa uma foice que aplica a marca do ceifador. E aciona uma foice naquele inimigo a receber dano. Ei, mas isso aqui é quando ele receber qualquer tipo de dano? Vamos ver. Espírito de Ossos conjura uma bruxa que segue você e continuamente joga fogo da alma nos inimigos próximos. Legal! A mão secundária, pô, isso é um excelente buff do Necromante, porque ele tem uma grande dificuldade de encaixar builds em que você tenha sinergia entre a mão principal e a mão secundária. Muito legal. O Espírito de Ossos, quando causa dano ao mesmo inimigo, aumenta em 6% para cada acerto até o máximo de 18. Ok. Maldição Sombria na calça, agora reanima corpos em cachorros espectrais que atacam inimigos próximos. Você tem que ter uma forma de gerar cadáver. Fica um pouco... Não sei como é que isso aqui vai combinar, porque você precisa gerar cadáver. A princípio, nenhuma dessas aqui gera cadáver com consistência. Você gera cadáver com Maldição Sombria ou com a forma espectral, que é na calça. Então vamos ver. Capacete, foice nefasta, marca os inimigos por 2 segundos. Se o inimigo marcado for atacado 5 vezes, a marca explode, causando dano aos inimigos próximos. Se esses dois atingirem juntos, isso aqui é legal. E outra, quando ele fala ser atacado, é por qualquer fonte,
Se for, isso é interessante. Você dá pra fazer uma build de Neco suporte muito legal com isso. E Maldição Sombria na Ombreira marca um alvo por 6 segundos, causando dano a eles, fazendo com que eles explodam na morte, causando dano adicional aos inimigos próximos. Cara, legal, só que o problema é assim, você vai ter que contabilizar todo mundo que tá com Gladiador, com Pet, Raiva Eterna, Contratempo, Fênix. E se isso acontecer, isso funciona com a ativação dessas habilidades? Não sei. Não tenho muita opinião formada sobre isso, apenas que esse daqui na mão secundária é um buff muito bom pro Necromante. Tempest. Enfim. O principal, quando Fúria da Tempestade causar dano, aumenta sua chance de crítico em 4%, por 3 segundos até 12% na mão secundária. Legal, interação boa. Ventos Cruzados na mão secundária, agora avança, disparando várias lâminas de vento no alvo mais próximo. A distância do seu avanço, o número de lâminas de vento, aumenta de acordo com sua velocidade de movimento. Não sei o que pensar em relação a isso. A cascata, se não me engano, agora genera energia enquanto você se move. Quando você estiver cheio, você pode ativar para causar uma investida com uma onda. Ou seja, investir com uma onda, causando dano e jogando todos os inimigos para o alto no seu caminho. Depende do alcance, do tamanho, quanto tempo demora, né? Enfim. Vamos ver. Ventos Cruzados na calça aumenta o dano da sua próxima habilidade em 30% em 4 segundos. Seria para buffar esse daqui. Se cascata causar perda de controle ou knockback ao inimigo, o dano que eles recebem é aumentado em 15% em 3 segundos. Legal, uma quebra de armadura, isso é interessante. No capacete, ninguém vai mudar nada da ombreira e do peito, então vamos ver. E ombreira, Fúria da Tempestade, um vento que, enfim, te envelopa num vento, aumenta a sua velocidade de movimento, puxando todos os inimigos para próximo. Dependendo do alcance disso aqui, cara, dá pra fazer um combo legal isso aqui. Você vai feito louco, acerto fluido, ativa isso aqui, puxa todo mundo. Se alguém te acertar a caminhada tremulante, você ainda tem qualquer coisa que você queira utilizar. Você pode usar cascata, você pode usar surf rotatório, você pode usar o que quiser. Ok, nada muito quebrado, nada que eu acho que vai mudar tanto meta. É questão de testar, tem algumas coisas que tem potencial. Mago, mão principal, desintegrar, drena energia dos inimigos, recuperando 1 de energia cada vez que acerta eles. Mão secundária, nova elétrica, aumenta sua velocidade de ataque e de movimento por 10% por 3 segundos. Feito, cristal gélido conjura um cristal que segue você, causando dano aos inimigos próximos a cada segundo. Quando estiver ativo, seus raios canalizados são automaticamente refratados nos inimigos. Então você literalmente ativa o cristal gélido, ele te segue, você usa um desintegrar ou congelar um raio gélido no inimigo e vai acertar vários, legal. Ao se desintegrar, tem o dano aumentado, quanto mais tempo ele canaliza, tem o máximo de 30%. A gente voltamos para o desintegrar de canalização. O capacete cristal gélido também quebra a armadura do inimigo, aumentando o dano que eles recebem de habilidade em 15% por 2 segundos. E no ombro, raio congelante também enfraquece inimigos, diminuindo o dano que eles causam por 10%. Cara, são todas habilidades muito boas, tanto para um arcanista de dano à distância, ou para um arcanista de congelamento. Eu acho que o arcanista de congelamento vai ser muito mais chato de enfrentar com isso aqui, ele vai diminuir o dano. Mas assim, em questão de testar, bem legal todas as essências, vamos testar. Mudanças nas masmorras, eu já dei uma lida aqui, eu achei bem interessante, é um pouco confuso, mas venham comigo. Todo chefe de masmorra e todo elite ancestral tem uma chance de dropar itens de conjunto. Chefes finais de masmorra também tem a chance de itens de conjunto reduzido para manter equilíbrio. Med, já é difícil. Vamos lá. Ele não está dizendo que ele vai alterar o limite de drop, ou seja, se você está fazendo aleatório vai dropar 7, se está fazendo o desafio vai dropar a cada 5. Isso vai continuar a ser garantido. Só que, quando você enfrentar subchefe na masmorra e Elite, ele botou Ancient Elite. Eu acho que deve ser somente Elite normal ou o Elite laranja. Provavelmente deve ser o Elite laranja. Vou esperar pra ver como é que vai ser isso aqui. Eles também vão ter chance de dropar item de conjunto. A parada é... Isso quer dizer que vai meio que triplicar a chance de conseguir item de 7. Porque também agora vai ter a chance de você fazer masmorra e não dropar nada, que já é o normal. Só que vai contar pra conclusão. Vai ter chance que cada masmorra vai te dar 3 itens de conjunto.
achei uma coisa positiva. Só esse Ancient Elites aqui que eu não sei exatamente o que eles querem dizer por isso. Se for o lendário, o Elite que for laranja, ok. Mas eu espero que seja todos os Elites, tanto o laranja, quanto o amarelo, quanto o azul. Campo de batalha. Se você completou qualquer partida no campo de batalha com uma classe durante a temporada e mudar de classe, você precisa completar pelo menos 20 partidas adicionais para que a sua nova classe receba recompensas do fim de temporada daquela classe. Muito bom para aqueles gênios malandros que deixam para mudar de classe no último dia para conseguir mais recompensas. Adicionalmente, as recompensas que você recebe para completar cada campo de batalha foram aumentadas. Também no fim de cada temporada você recebe as seguintes recompensas por conseguir estes ranks ou mais. Quem quiser ver as recompensas, pausa aqui para ver. E no bronze 2 você ganha um brasão lendário. No prata 3 você ganha 3 brasões lendários. No ouro 5 brasões lendários. E na lenda 10 brasões lendários. Lembrando que isso aqui são bônus de conclusão única. Muito, muito legal. Muito bom. A Guerra das Torres. A temporada 6 da Guerra das Torres vai do dia 12 até o dia 10 de março. E as recompensas foram aumentadas. Gente, vou ser sincero, eu nunca faço isso. Preciso fazer. 7 items não compensa. Vamos aumentar. Aleluia! O nível dos itens de 7 vai aumentar para 25. Galera, parem de gastar ouro, parem de gastar material de craft, que a gente vai precisar de todos. Grupo Guerreiro. Grupo Guerreiro, agora você pode escolher 2 das opções para comunicar os seus objetivos. Aqui essa é a galera mais de boa e aqui é a galera mais hardcore. É isso. Não vai mudar nada em relação a isso, só vai ter, tipo assim, quando vocês vão definir o seu grupo guerreiro. E agora você vai ter um filtro de baú. Agora vai ter uma nova opção para você agrupar os seus itens de baú. Legal. E o Bug Fixes, que nunca muda nada, e é isso. No geral, cara... Evento PVP, evento Pay to Win, mais um, porque tem que gastar orbe, vamos ver como é que isso vai ser. Passe de batalha razoável, evento de gema e retorno do Vento da Fortuna, que eu espero que venha um drop em dobro. Além disso, daqui, Bárbaro promete ganhar um buff alto no campo de batalha para quem quer jogar com Bárbaro mais agressivo e menos tanque. Blood Knight, muito potencial, cruzado, depende como vai funcionar. DH, eu acho que vai ganhar um buff absurdo. Monge, depende da hitbox. Necromante, fico em cima do muro. Tempest, eu não acho que vai mudar muito o meta atual, porque ele é bem forte. E o Arcanista vai ser muito interessante de ver. Os Arcanistas ganharam mais uma possibilidade de jogar interessante. Vai substituir o Calcinado de congelar? Acho que não. Beleza, galera? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que foi um vídeo mais longo, mas é bom de escrever e comentar com tudo em detalhes. Coloca aqui nos comentários o que vocês acharam. Muito, muito obrigado a todo mundo que segue a Mad Wolf TV, que faz parte do Mad Wolf TV, faz parte do grupo de membros. Em especial ao nosso querido amigo Sandro Lage, que fez o upgrade para o grupo dos Lobinhos. A Gerrilha, Luísa Carvalho, Andrew Oliveira, que estão participando como filhotes. E Okuma, que renovou por mais 2 meses com a gente como membro. Galera, muito obrigado a todos vocês. Eu agora vou falar o nome de todo mundo do grupo de membros. E o pessoal que fizer parte do nível Lobos, líderes da Alcateia. Ok? Muito obrigado a todos vocês. Vejo vocês no próximo vídeo. Vida longa e próspera. E quem precisar de ajuda para desbloquear Inferno 5, me chama dentro do jogo, que agora eu já consigo desbloquear para todo mundo. Fui!